Hoje a Sushi One me mandou o meu almoço e me convidou para conversar com vocês sobre curiosidades de relações internacionais. Mais especificamente, curiosidades sobre a cultura japonesa no Brasil. E pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de relações internacionais. E a primeira curiosidade, que também é um fato histórico, é que em 1908 começou a grande imigração japonesa pro Brasil. A gente precisa lembrar que 20 anos antes teve a abolição da escravidão. Então começaram muitas políticas e propagandas para que imigrantes de outros países viessem pra cá como mão de obra barata. E especificamente o Japão, a Itália e a Alemanha foram destaques nessa imigração. Mas todo esse trâmite de trazer pessoas do Japão pra cá pra trabalhar começou em 1895, quando foi assinado o Tratado Brasil-Japão de Amizade, Comércio e Navegação. Entre 1908 e a década de 70 vieram mais de 250 mil pessoas do Japão e a maior parte delas veio com foco no trabalho na agricultura. A principal agricultura, a mais popular entre esses imigrantes, era a agricultura cafeeira, a agricultura do café. Em 1915 foi instalado no Brasil o primeiro consulado japonês. E hoje em dia, o Brasil é o país com maior concentração de pessoas japonesas fora do Japão. E agora que a gente já passou pela parte da história, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, a comida japonesa? Até porque ela é bem diferente do que a gente tá acostumado como cultura clássica brasileira, e tem muita gente que ainda torce o nariz pra isso aqui, tá? A popularização da cultura japonesa no Brasil aconteceu principalmente na década de 90. Já existia antes? Existia. Mas a popularização mesmo aconteceu na década de 90 com a invenção dos rodízios em São Paulo. Como eu disse, a imigração foi no início do século XX. A popularização mesmo dessa culinária foi só no final, mas o que aconteceu é que, com o tempo, essas tradições elas se mantiveram, entre as famílias, mas elas também ganharam um pouco da cara, do paladar e das características brasileiras. Agora a gente vê sushi até em churrascaria, gente? E a Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo fez um estudo que mostra que só em São Paulo são feitas mais de 400 mil peças de sushi por dia. Por dia. Já que a gente tá falando de São Paulo, um dos pontos turísticos mais famosos aqui em São Paulo é o bairro da Liberdade, que é um bairro que concentrou muito fortemente a cultura, não só japonesa, como chinesa, coreana. Esse bairro tem uma concentração muito grande de comércios, gastronomia, enfim, cultura japonesa, e preserva numa cidade tão caótica um pouquinho do que esses imigrantes trouxeram lá no início do século XX. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando o meu almoço. E assim, gente, eu achei a Sushi One uma opção, barata e, enfim, acessível. Isso não é público. Eles me mandaram pra experimentar e eu tô gostando. E se você gosta de conteúdo de relações internacionais, me segue aqui na rede vizinha. Beijo!